boa noite a todos, irmãos. Primeiramente, desculpa porque eu falta vocabulário português, né? Às vezes eu não capaz de expressar todas as coisas que eu quero. Por isso, eu estou usando língua. Outra língua, como a Bíblia diz. Por isso precisamos intérprete. Na igreja, o que se chama línguas estranhas ou outra língua, como a Bíblia diz, não significa línguas como entendido aqui no Brasil, que a língua é, você vai falar com coisas que ninguém entende. Não. 14:9 de 1 Coríntios. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Se alguém fala com língua, não pronunciardes palavras bem inteligíveis, esta pessoa está falando ao ar, fazendo tolice, fazendo algo que não a realidade, né? Além da realidade. Porque a palavra na Bíblia que dizem falar em língua ou noutra língua ou outra língua ou língua estranha, significa língua que não é língua de nascença dos ouvintes, né? Mas outra língua que precisa intérprete para ser entendido por os ouvintes. 14:27 de 1 Coríntios. Se alguém falar em língua, passa-se isso por 2, ou quando muito, 3. Na reunião dos cristãos. Porque se nós vamos começar em 26, vamos ler. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Passa-se isso, ou passa-se tudo para a edificação. Se alguém falar em língua, passa-se isso por 2, ou no máximo 3. Somente 3 pessoas, cada reunião, pode falar em língua. No época dos primeiros cristãos. E cada um por sua vez, não simultaneamente todos vai falar como está acontecendo em nosso tempo. Muito barulhos, muito desordenado, né? Passa-se isso por 2, ou quando muito 3, cada um por sua vez, e haja um que interprete. 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Claro, né? O falar em língua, como está acontecendo aqui, que tudo vai criar barulhos, fazendo coisas como coisas desordenado, out of order. Né? Fora de ordem ou desorganizado. Sim. Na Bíblia tem ordem 14, 26, 28, né? Vamos para 40, 14:40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Não deve ser uma reunião desordenado. Não tem solenidade. Aparece que reunião dos
animais silvestres, né? Selvagem, né? Como eu vou mostrar a você. They think Toronto's something. Wait till they come to Boston. Isso, Leave us to ourselves. você Don't leave us to... se nós vamos pensar, isso é feito com ordem, em solenidade, isso é a maneira correta para adorar a Deus? Né? Como que está gritando, tem que, vamos mostrar outro. Né? God tells you que sí, que sí, que sí. It's yes, it's yes, it's yes. Abra la cheque de declarar. Recibe el Espíritu Santo y fuego otra vez. Ahora en nombre de Jesús. Ahora en nombre de Jesús. Fuego, 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 fuego. Gracias, gracias, gracias. Todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has hecho. Glorifica al Espíritu Santo en esta tarde. Glorifícale, glorifícale, glorifícale. Dale alabanza. Dale alabanza. Dale alabanza. Dale alabanza. Es que estamos bebiendo loco aquí. Adore, 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 adore. Adore, Jehová. Por isso, irmãos, quando nós estamos buscando lugar para estabelecer uma igreja local, nós vamos alugar. Os donos da prédio, quando eles ouvir que nós vamos usar para a igreja, não quero, não quero. Porque muito barulho, muito que incomoda os vizinhos. Né? A maneira cristã, a maneira da Bíblia não é como isso. Eu não tenho interesse de atacar ninguém, né? Estamos divulgando a vocês o que está na Bíblia. Deve ser feito com ordem e decentemente cada reunião dos cristãos. Né? Se alguém falar em língua, né? Faça-se isso por dois. Somente duas pessoas têm permissão de falar em língua. Ou quando muito três, no máximo três. Porque se todos nós vai falar em língua, e cada um é na sua vez, a reunião vai muito longa, né? É, que nós precisamos talvez 15 horas, 12 horas, 18 horas para ouvir todas as que querem falar em... Mas eu não quero chamar isso falar em língua, porque eles não estão falando em língua. Falar em língua é falar em língua que existe, que é usado por uma particular raça do homem. Isso é o que a Bíblia ensina como falar em língua. 2:1 de Atos, vamos ler. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados os apóstolos, né? E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam
sobre cada deles puso uma língua como fogo aos 12 apóstolos, né? E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Os 12 começou falando noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada os ouvia falar na sua própria língua. Imagine, os apóstolos são judeus, mas as pessoas que estão reunidas em Jerusalém, eles ouviram, né, os apóstolos falar na sua própria língua, né? E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos e lamitas, os que habitamos a Mesopotâmia, a Judea, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia e Pampilha, o Egito, as partes de Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvindo-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Os diferentes raças do homem que está em Jerusalém no dia de Pentecostes ouviram os apóstolos que são galileus, que falam somente a língua dos judeus. Eles só maravilhavam porque eles, cada um deles, árabes, romanos, asiáticos, moradores em Líbia, Egito, eles disseram que, em versículo 11, 12, dizendo uns aos outros, que quer dizer isto? Doon sa isa 11 na 11. Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Significa que falar em língua, você vai falar em língua que existe, que é usado por particular raça na terra. Como aconteceu em tempo dos apóstolos, que mesmo que eles são nascidos como judeus, que fala a língua dos judeus, mas por meio do poder do Espírito Santo, as bocas deles fala línguas da árabe, Egito, etc., etc. Aqui, o que fala em língua não fala em língua? Ninguém entende? Ninguém entende. Eu não tenho intenção de falar, de atacar, né? Mas ele está falando tolice. O que significa? Tem significado? 14:9 de novo. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Tolo. Para falar ao ar, que ninguém entende, você está fazendo coisa que pode ser chamado tolice, coisa tola. Né? Por isso, irmãos, biblicamente falando, falar em língua é falar como quando eu não pude expressar em português. Eu vou falar em inglês para ser interpretado por irmão Edson.
se eu não pude expressar em inglês para irmão Edson, vou falar irmão Rodel na língua dele. Porque a língua dele é diferente. Mesmo que nós, ambos nós é Pilipino, nas Filipinas temos mais de 100 línguas. Mais de 100. A minha língua não é a língua do irmão Rodel. Temos mais de 100 línguas. O número de línguas listadas para as Filipinas são 175. Estas 161 são idiomas vivos e extintos. E 4 extintos. Só 4 línguas são extintos em nosso tempo. Os 175 existe, que 175 tribos nas Filipinas fala 175 ou 171 diferentes línguas. Quando eu não pude expressar em inglês, porque talvez irmão Edson não sabe todo em inglês, eu vai falar com o irmão Rodel na língua dele. Isso é o que a Bíblia diz, falar em línguas. E também, não significa que porque uma pessoa fala em língua, significa que ele tem Espírito Santo. Como os pastores aqui querem implicar que ele está falando em língua que outras pessoas não entendem, porque eles são cheios de Espírito Santo. Não é? É mentira. Por quê? Porque, irmãos, não significa que se você sabe de falar em outra língua, você tem Espírito Santo. Isso não é a manifestação do Espírito Santo, como os pastores aqui estão dizendo que quando eles vão falar em língua que ninguém entende, são cheios de Espírito Santo. Não é verdade. Vamos ler em 1 Coríntios 13, 1 a 3. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Imagine, né? Apóstolo Paulo está dizendo algo maravilhoso, né? Ainda que eu, ele diz, falasse as línguas dos homens e dos anjos. Isso não é muito, não é coisa muito pequena, né? Imagine falar em línguas dos homens e depois falar em línguas dos anjos, né? E não tivesse amor. Seria como metal que soa ou como o símbolo que retine. Nada. Nada. Né? Depois. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. 3. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitará. Por isso, não significa se você tem capacidade de falar em língua, você é cheio de Espírito Santo, sem amor, você não tem Espírito Santo. Por quê? A presença do Espírito Santo não é determinada por causa de falar em língua. Não. 5:22 de Gálatas. Mas o fruto do Espírito é Primeiramente é amor. Se você tem Espírito em você, o primeiro sinal que você tem Espírito é o amor. Não é falar em língua. Mesmo que você fale em língua, sem amor, você está fazendo nada de novo. 13:1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. Como se chama? Vale nada. Vale nada.
Por isso, irmã que preguntó, falar en lengua como está acontecendo aqui, que vai falar com inventados. Você não pode considerar língua. Por quê? Ninguém fala. A língua ou idioma vem de dos mais importantes partes de nosso ser. Língua. Mas, se não tem língua que usa a língua que você está falando, você está falando tolice. Língua vem da língua. Por isso, falar em língua significa falar em uma língua que não é sua língua de nascença. Por exemplo, eu vou falar em inglês. Está falando em língua. Porque inglês não é língua de nascença de... Né? Quando eu estou falando português, está falando em língua. Quando está falando espanhol, está falando em língua. Mais ou menos, eu sabe de falar 8 línguas, né? Mas não línguas inventadas ou línguas dos animais ou língua dos pássaros. Mas dos da irmã, a pergunta da irmã é Santa Ceia, né? Irmã, talvez não tem ofensa, né? Não tem mau intenção. Sem querer ofender. De magoar pensamento, sentimento, magoar. Na Bíblia não tem Santa Ceia. Mas é popular aqui no Brasil, Santa Ceia. Quando um pastor vai convidar, vamos fazer nossa Santa Ceia no primeiro domingo do mês, né? Cada primeiro domingo do mês, vamos fazer Santa Ceia. Tem coleta. Cada vez que tem ceia, tem coleta. Biblicamente falando, na Bíblia não tem Santa Ceia. Não tem. Nenhum versículo vai suportar a ideia de Santa... Vai apoiar a ideia de Santa Ceia. Vamos ler. Pelo computador, é muito fácil de buscar se uma palavra está na Bíblia ou um ensinamento está na Bíblia. Vamos procurar para a palavra Meloes. Né? Buscando por melões em todas as traduções portuguesas, nos livros de Gênesis a Apocalipse, o resultado é 9 palavras ou frases encontradas. Meloes está na Bíblia, né? Vamos ler a palavra. Números 11:5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Alho está na Bíblia. Cebola está na Bíblia. Pepino está na Bíblia. Porque realmente estas coisas existem. Por isso está na Bíblia. Vamos buscar por Santa Ceia. Né? Irmão, em vez de ficar bravo comigo, né? Estudar. Quando você vai voltar para casa, você tem Bíblia, né? Se você não tem, vou dar você gratuitamente uma cópia da Bíblia, né?
investigar se o que eu está dizendo realmente está na Bíblia. Antes de before you get mad at me. E ficar bravo comigo? Sim, antes. Investigar primeiro se a informação que eu está passando a vocês realmente é verdade, né? Santa Ceia. Buscando por Santa Ceia em todas as traduções portuguesas, no Gênesis a Apocalipse, o resultado é nenhuma palavra ou frase encontrada. A Bíblia não contém a palavra Santa Ceia ou frase Santa Ceia. Não. Não está na Bíblia. Em todas as traduções portuguesas. Português tem primo espanhol, né? Vamos ler em espanhol, em todas as traduções espanholas, a palavra Santa Cena. Vamos. Santa Cena. Buscando por Santa Cena en la versión en todas las traducciones españolas, de Génesis a Apocalipsis, no hay palabras o frases encontradas. Não tem Santa Cena. Né? E se nós vamos a traduzir em inglês, Holy Supper. Tem Holy Supper na Bíblia? Vamos buscar. Isang L lang yung holy, tol. May holy lang dito. Dito pa uwi sa Pilipinas Sige. O, labas mo na. Por que demora? Yung katangahan, iiwan nyo sa bahay. Tapalando yung lingua in mouse. Para eles entender. Searching for Holy Supper in all English translations, from Genesis to Revelation, the result is no word or phrase found. Não tem na Bíblia. Santa Ceia, Santa Cena, Holy Supper, não está na Bíblia. It's a waste of time to talk about Santa Ceia Uma perda de tempo falar sobre Santa Ceia, because it is not in the Bible. pois é algo que não está na Bíblia. See, let us talk about things which are in the Então Bible. vamos falar sobre o que está na Bíblia. O que está na Bíblia é Ceia do Senhor, não Santa Ceia. Vamos ler, vamos buscar para a palavra Ceia do Senhor. Buscando por ceia do Senhor em todas as traduções portuguesas, no Gênesis a Apocalipse, o resultado é 11 palavras ou frases encontradas. Vamos encontrar na Bíblia a ideia o ensinamento sobre Ceia do Senhor. Esta Ceia do Senhor, quando você diz Ceia do Senhor, o Senhor vai preparar a ceia. Não nós mesmos. Né? Porque ceia do Senhor, Ele vai preparar a ceia. Se nós vamos preparar ceia na maneira que nós queremos, não é a ceia do Senhor. Senhor menciona a maneira da ceia do Senhor. 3:20 de Apocalipse, vamos ler. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei nele e cearei com ele e ele comigo. Senhor dice, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei nele,
Não entrarei na casa. Entrarei nele. Né? Talvez em nossos corações ou em outras partes de nosso ser. Entrarei nele e cearei com ele e ele comigo. Isso é a ceia do Senhor. Deve ser feito dentro da pessoa, que vai abrir a porta dele para aceitar o Senhor. O ceia do Senhor. Mas vamos estudar isso mais tarde, né? Porque estamos começando aqui como se chama? Estudo da Bíblia, irmãos, né? Quando nós vamos começar, deve falar com coisas mais menores, né? Mais leve, mais como comida, né? Se um bebê recentemente nascido, você não vai alimentar um bebê de picanha ou churrasco. Um bebê precisa alimentação leve ou mole, né? 5:13 de Hebreus. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Tem dois tipos de alimento, para bebê, para crianças e para adultos. E mais tarde para muito idoso. Porque quando você vai alimentar um idoso que não tem mais com amendoim frito, demora muito para ele, né? O alimento que nós devemos aceitar é alimento que that is suited to our age and suited to our condition. Que é compatível, que é adequado com a nossa idade, com a nossa condição. Sim. Quando como criança, devemos, when you sing, you begin with Do, Re, Mi. When you read, you begin with A, B, C. Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, a deer, a female deer. Re, a drop of golden sun. Nós vamos começar, né, cantando. Você não vai cantar cânticos para uma criança. É muito fácil para a criança A, B, C, né? A, B, C, D, E, F, G, H, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, Z. É espanhol, né? Para a criança, precisamos como isso, né? Mas se você vai ensinar a criança com coisas mais avançadas, a criança não pode entender como nós estamos começando a estudar a Bíblia. Vamos tratar coisas mais elementares, né? Elementares. Estamos no início como se chama, estudo bíblico. Vamos tratar ou vamos falar sobre as coisas mais fáceis de entender. Mas se eu vou falar sobre Santa Ceia, que deve ceia do Senhor, que deve ser feito dentro da pessoa, com o Senhor, né? Mais tarde podemos investigar sobre isso. Mas, por enquanto, você tem certeza, irmãos, vai para o seu pastor quando você
encontrar o pastor. Pastor, realmente não tem Santa Ceia na Bíblia? Ok, onde você ouviu isso? Em Soriano? Lá em Porto Alegre. O pastor é bravo comigo, proibindo seus membros de assistir nossa programação to attend our Bible exposition. Ou comparecer em nossa exposição da Bíblia. Irmãos, do not fear your pastor. Não tenha medo do seu pastor, irmão. Fear God. Tema a Deus. E Deus ensina-nos que provar, né? Ouvir a todas as religiões e provar, investigar. 4:1, 1 João. Amados, não creais a todo espírito, Mas provai. É o mandamento de Deus, né? Não criais, mesmo a mim, não por imediatamente você vai crer que o que está falando é verdade ou verdadeiro. Ler na Bíblia, se você vai encontrar na Bíblia mesmo por si mesmo, né? Você tem certeza que eu não está debaixo de engano, porque você mesmo pode ler, provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, muito, irmãos, muito. Você não sabe se eu é um dos falsos profetas, por isso vamos provar primeiro antes de aceitar uma igreja, ou uma congregação, ou um ensinamento, antes de aceitar, antes de crer, provar primeiro. Isso é a verdade, isso é a vontade de Deus. 5:21, 1 Tessalonicenses. mas ponde tudo à prova. Entende o que é bom. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Não tem dúvida, aqui na terra tem mal. Tem mal. Né? Tem falsos profetas. Tem falsos apóstolos. Né? Se você vai encontrar uma pessoa que apresentando a si mesmo como apóstolo, deve investigar primeiro antes de crer que ele é apóstolo. Vamos ler 11:13, 2 Coríntios. Pois os tais são falsos apóstolos. Tem falsos apóstolos. Obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Aqui na terra, no Brasil, em América, em todos os lugares do mundo, espalhados os ministros de Satanás, irmãos. Chamado na Bíblia falsos profetas, falsos apóstolos e também tem falsos cristos. 24 de Mateus. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas. E mostrarão grandes sinais e prodígios. Eles é capaz de fazer milagres grandes, não pequenino. Né? Ele pode fazer grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, fora enganariam até os escolhidos. Pastores, apóstolos, cristos, enganadores. Isso é estabilizado na Bíblia. Por isso, tratar irmão Soriano como um dos falsos profetas primeiro, antes de crer. Todos é culpado. Todos. Você
Se você ama a sua alma e a sua salvação, antes de crer, obedecer primeiro a Deus. Não criais em todo espírito, mas Deus disse, provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Temos muitos falsos profetas. Pode ser, eu é um deles. Né? Por isso, provar. Ouvir a pregação do irmão Macedo. Irmão, como se chama? Edir Macedo. O apóstolo Santiago. Né? Tem mais apóstolo aqui em Brasil. Apóstolo Miguel Angelo. Né? Se todos eles são apóstolos verdadeiros, porque são separados. Ensina diferentes ensinamentos. Se o apóstolo Valdemiro Santiago é verdadeiro, e se o apóstolo Miguel Angelo é apóstolo verdadeiro, porque eles têm igreja diferente e com ensinamento diferente. Uma coisa é verdadeira. Não, ambos eles são verdadeiro apóstolo. E possivelmente ambos eles são falsos apóstolos. Né? É possivelmente, ele não está julgando, né? Mas está dizendo a possibilidade que, porque tem falsos apóstolos, falsos profetas e falsos cristos que saíram no mundo. Por isso, vamos tratar coisas mais elementares. A primeira pergunta é qual? About the blind, that are born blind. O cego, né? Quando nosso Senhor Jesus Cristo recebeu uma pergunta, né? Vamos ler primeiro. 9:1 de João. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Os apóstolos mesmos perguntaram ao Senhor Jesus Cristo, quem pecou? Este, o cego, ou os pais dele? Antes de continuar, vamos, irmãos, saber a capacidade de nosso Senhor Jesus Cristo de passar julgamento. Ele é capaz de passar julgamento? 2:24-25 de João. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque os conhecia a todos. Cristo conhecia todos. Todos os homens que existem, ele conhece. Vamos para 25. E não necessitava de que alguém lhe desse testemunho do homem, pois bem sabia o que havia no homem. Bem sabia o que havia no homem. Cristo sabe todas as criaturas. Né? Isso não é maravilhoso, surpreendente, porque a palavra de Deus sabe, conhece todas as coisas. A palavra de Deus somente a palavra dele conhece. Só a palavra dele já conhece. Todas as criaturas. 4:12-13 de Hebreus. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração.
e não há criatura alguma encoberta diante dela. Diante da palavra de Deus, não há criatura alguma encoberta diante dela. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Todas as pessoas é conhecido pela palavra de Deus. Cristo não é somente palavra, mas ele é filho de Deus, né? Vem do ser do Pai. Ele conhece todos. Por isso, quando when he was asked Quando foi questionado por os discípulos, quem picou Rabi? Este ou seus pais? Este ou seus pais? Para que nascesse cego? Cristo, sabendo a pessoa do pai do cego e o mãe dele, disse, respondeu Jesus, nem ele picou, nem seus pais. Mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. O pai dele, o mãe dele, não tem pecado para ser culpado como o cego é nascido cego. Porque Cristo conhece todos os homens. Mas esta palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos aplicar em todos, que todos que são nascidos cegos, os pais dele não têm culpa, o mãe não tem culpa, não pode aplicar a todos. Por quê? Em nosso tempo, tem bebês que é nascido com Eficiência. deficiência física e mental por causa do pecado dos pais. Por quê? Eu conheço uma mulher que não quer engravidar. Ela tem relacionamento ilícito a outro homem. Porque isso não é fofoca, né? Eu não quero fofoca, eu quero o que somente é a verdade, né? Porque a esposo dele está em outro país trabalhando. Mas ela, talvez, por causa você sabe, né? Não precisa de falar muito, né? Você sabe. Ele tem relacionamento ilícito a outro homem. Quando ela percebeu que ela é grávida, ela tomou muitos remédios, ervas para abortar, né? Mas não funcionou, não abortou. Não abortou. Mas quando ela deu à luz, a menino é com um olho fechado, né? Outro olho está protruding. Protruding, você sabe? é protuberante, quando está bem para fora, assim. Bem para fora, né? O doutor disse, você tomou coisas para abortar? Ela não pode agora negar, né? Por isso, o que aconteceu ao bebê é por causa do pecado da mãe. Não pode aplicar esta palavra de nosso Senhor Jesus Cristo
aos seus discípulos quando ele disse, nem ele, o cego, pecou, nem seus pais. Porque ele passou de julgamento que os pais deles não têm pecado, ou ele mesmo não tem pecado. Porque ele conhece todo. Especificamente esta família não é família de pecadores. Por isso, porque não é família de pecadores ou pessoas más, Cristo vai mostrar a ele a obra ou a maravilhosa obra de Deus. Quando ele Fez lodo e passou nos olhos. sim, ele é, né? O que eu quero dizer, irmão Vilmar, né? Particularmente nesta família, pode aplicar esta palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não a todas as famílias. Por quê? Tem bebês ou crianças nascidos com Eficiência. deficientes, porque os pais dele ou dela cometeu pecado contra Deus, né? Em nosso tempo, tem muito nascido como mongoloides, né? Como com mentalidade retarded. Retardamento mental. Por causa da pecado dos pais, talvez o pecado da mãe, o pecado do pai. Tem muitos fatores ou fatores? Fatores. Tem muitos fatores que nós podemos considerar, porque o bebê é nascido como deficiente. Isso devemos considerar, irmãos. Nosso Senhor Jesus Cristo está falando a vontade de Deus. Ele sabe que os pais dele, ele mesmo não tem pecado para ser nascido cego. Ele será usado por Deus para mostrar o poder de Deus que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Qual isto? Este poder. 61 de Isaías, vamos ler. 61, 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. É outra tradução, vamos provar. Não é... Não. Para os cegos, tem, de acordo com Hebreus, não sei Hebrew tradição. Não. E isso é o problema das Bíblias portuguesas, porque Another verse that have there is a verse that the recover of the sight. sim. Você leu em português? Sim. But it's not that verse. It's another one. Aí vamos ler em Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim,
Porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Dos funções que nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer, restaurar a vista aos cegos. Né? Por quê? Se uma pessoa é cego, material, fisicamente e espiritualmente, você não vai chegar à salvação. Se você é cego. 15:14 de Mateus. deixai-os, são guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Se você é cego, seu pastor é cego também. Onde você vai? De acordo com o nosso Senhor Jesus Cristo, ambos cairão no inferno. Porque o seu pastor é cego, né? Talvez você não... Porque, irmão, ele está dizendo isso para atacar os pastores? Não, porque está na Bíblia 56:10 de Isaías. Todos os seus atalaias são cegos. Imagine, né? Todos. Ninguém tem visão. Todos os seus atalaias são cegos. Nada sabem. Todos são cães mudos. Não podem ladrar. Deitados, sonham e gostam de dormir. 11. Estes cães são gulosos, nunca se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Tem pastor cego, né? Que não compreendem a Bíblia ou a palavra de Deus. Se você é um membro de um pastor cego, onde você vai? Né? Talvez tem tubarão pronto para... Mas você não percebe porque você é cego, como o pastor de você é cego. Né? Isso é a realidade. Mas não todos os cegos é nascido porque os parentes dele, o pai dele, os pais deles não têm culpa. Muitos em nosso tempo têm siblings ou têm filhos que têm deficiência fisical e mental porque eles cometeram pecado diante de Deus, né? Porque tem o que se chama na Bíblia a maldições, né? Maldições. 28:15 de Deuteronômio. Vamos ler. Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto do teu solo, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Imagine, fruto do teu ventre, seus filhos, né? O fruto do teu solo e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Vamos continuar. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a derrota e o desapontamento, em tudo a que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. O Senhor fará pegar em ti a peste, até que te consuma da terra na qual estás entrando para a possuíres.
O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre, com a inflamação, com o calor forte, com a seca, com crestamento e com ferrugem, que te perseguirão até que pereças. O céu que está sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva a tua terra pó. Do céu descerá sobre ti a poeira, até que sejas destruído. O Senhor fará que sejas ferido diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás deles, e serás espetáculo horrendo a todos os reinos da terra. Os teus cadáveres servirão de pasto a todas as aves do céu e aos animais da terra, e não haverá quem os enxote. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com pasmo de coração. Cegueira, que significa? Cegueira, blindness. Tem cegueira, que é a maldição que vem do Senhor. Isso é, não pode dizer que os pais dele ou o mãe dele não pecou. Cristo está falando sobre o particular família em tempo dele, porque ele conhece a todos. Entendeu, irmão Vilmar? Graças a Deus. Deus abençoe, irmão. Outro pergunta. About the Church of, who is the Church of Christ nowadays? The Church of Christ. A igreja na Bíblia, irmão, é igreja de Deus. Não é igreja de Cristo. Né? Cristo não tem igreja nele. Própria igreja dele. Não tem na Bíblia. Cristo é administrador, como presidente ou governador da igreja que está na Bíblia. 10:21 de Hebreus. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Na casa de Deus tem um grande sacerdote. Que sacerdote é? 3:1, Hebreus. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. O sumo sacerdote, o grande sacerdote é Jesus, que está na casa de Deus. De novo, em 10:21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cristo é o grande sacerdote, o sumo sacerdote na casa de Deus. Que é a casa de Deus, que é onde Cristo é sumo sacerdote. 3:15 de 1 Timóteo, irmão, por favor. Ouça. Ouça. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A igreja na Bíblia é a igreja de Deus. Por isso, esta frase, igreja de Deus, é escrito mais ou menos 11 versículos na Bíblia. Igreja de Deus. A igreja que está na Bíblia, comprado por nosso Senhor Jesus Cristo pelo seu próprio sangue, 20:28 de Atos. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. A igreja de Deus é a igreja que nosso Senhor Jesus Cristo comprou com seu próprio sangue. Por isso, isso é a igreja pregado por os apóstolos em todas as lugares em primeiro século. 2 Coríntios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus,
e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. É a igreja de Deus que está em Corinto. Tem igreja de Deus que está em Tessalônica. Tem igreja de Deus que está em Roma. Tem igreja de Deus que está em diferentes lugares no primeiro século, né? A igreja na Bíblia é a igreja de Deus, irmãos. Na Bíblia, perdoa-me, né? Na Bíblia tem igreja, não tem igreja quadrangular. Né? Sinceramente falando, não tem igreja wesleyana. Não tem. Se nós vamos buscar pelo computador, estas igrejas é nomeado pelos nome dos homens, Wesley, um americano. Por isso a igreja dele é chamada Igreja Metodista Wesleyana. Se tem Wesleyana aqui, não é minha intenção de atacar você. A minha intenção é somente dar vocês algo para pensar ou meditar quando você vai para casa, né? Que a igreja na Bíblia deve ser chamada pelo nome do dono. O dono da igreja é Deus, né? Por que chamar a igreja dele quadrangular? Porventura, Deus tem nome quadrangular? Não. Vamos ler. 43, 7 de Isaías. Vamos ler. A todo aquele que é chamado pelo meu nome, e que criei para minha glória, e que formei e fiz. O que Deus fez deve ser chamado pelo nome dele. A todo aquele que é chamado pelo meu nome, e que criei para minha glória. E que formei e fiz. Por exemplo, né? Todas as coisas que pertencem ao João ou Pedro, deve ser chamado pelo nome do Pedro. Mulher da Pedro, mulher da Odo. Mulher de Pedro, né? Casa de Pedro, né? Filhos de Pedro. Terreno de Pedro. Vaca ou boi de Pedro. Por isso, quando o boi é Ele é marcado. marcado, você Tem a vai marca fazer dele. Pedro, né? Porque se você vai completar Pedro, é muito doido para a vaca, né? Somente pé, né? Todo aquele que, todas as coisas que pertencem ao Pedro, será chamado em nome de Pedro, porque pertencem a ele. Se você vai chamar hijos de Juan, ou filhos do João, você implica outra coisa mal? Filho de Pedro, você vai dizer filho de João. O que significa? A mulher de Pedro fugiu para uma vez encontrar outra para ter filhos de... Não é em ordem. Todas as coisas que pertencem a Pedro devem ser chamadas em nome de Pedro. Todas as coisas que pertencem a Deus devem ser chamadas em nome de Deus. Por isso, anjos de Deus. Por quê? Tem anjos de Satanás na Bíblia. Espírito. Não colocar o nome de Deus. Somente espírito. É muito implicação. Pode ser espírito da whisky, né? Espírito do vinho forte, espírito de Satanás, espírito dos humanos, né? Mas se você quer
de ser particularmente ao que pertencem a Deus, Espírito de Deus, homem de Deus, anjos de Deus, né? Evangelho de Deus, né? Igreja Wesleyana. Por que chamar a igreja que é o nome do homem? 3:14 de Efésios, vamos ler. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Onde nós devemos tomar o nome. A família de Deus no céu toma nome a Ele, dele. A família de Deus na terra deve tomar o nome dele. Por isso é chamado Igreja de Deus. Para provar isso, 9:19 de Daniel, vamos ler. O Senhor ouve, o Senhor perdoa, o Senhor atende-nos e põe mãos à obra sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. É claro, né? Todo o povo de Deus e a cidade de Deus como Israel se chamam pelo teu nome, por isso é chamado Igreja de Deus, porque pertencem a Deus. Chamar isso em outro nome que implica. Você é mais sábio do que Deus? Deus ensina aos apóstolos de escrever a Igreja de Deus. Você está dizendo, não é muito boa, não muito bom nome. Vai pensar outro. Igreja universal do reino do dinheiro. É universal do reino de Deus, né? É mais... mas quando Baldomiro Santiago saiu na igreja do Macedo, porque ele saiu na igreja universal, ele fundou outra igreja mais pequenininho, Igreja Mundial, né? Isso, se nós vamos pensar, Igreja Universal, você tem membro em Mercúrio, Júpiter, Uranus, Pluto, você tem membro no céu? Porque se nós vamos dizer universal, significa todo o universo. Você tem membro em todo o universo para chamar sua igreja universal? Né? É mentira. Por quê? Na realidade não é universal. Eles não têm membro na China. Eles não têm membro no Saudi Arábia, Qatar, Dubai, em Kuwait, em Índia. Eles não têm membro. Chamar universal não é... It doesn't fit. Não combina, não é compatível. Agora, chamar a igreja mundial, você tem certeza que você tem membro todo o mundo para chamar a igreja de você mundial? Ou você tem somente membros aqui no Brasil? E outros países na América Latina? Não deve ser chamado mundial. Por quê? É mentira. E mais importante que nós devemos considerar a igreja deve ser chamado no nome do dono. Algo irregular existe. Se você tem lote, colocou em outro nome, talvez você não quer pagar tributo ou IPTU ou
não quer de ser investigado pelo Receita Federal. Por que colocar o seu propriedade em outro nome? O que é justo é suas propriedades devem ser debaixo do seu nome. Você tem poder, direito e todas as coisas na lei que pode aplicar em seu nome. Se você tem filho, colocou em outro nome, você está cobrindo algo, né? Talvez seu filho é, como você chama? Filho bastardo, né? Por isso, o filho bastardo não é Não é reconhecido, não foi? é. Por isso, irmãos, Deus é pronto, Deus é feliz, Deus é justo quando Ele colocou seu nome na igreja dele. Né? Mas o que você quer fazer é mudar. O que está na Bíblia é a igreja de Deus. Você mudou para testemunha de Jeová. Por que testemunha? Por quê? Vamos pensar. Não com intenção de atacar ou difamar ninguém, não. Vamos falar sobre a verdade, né? Na verdade, agrião é pouco amargo, né? Mas por que você quer comer agrião com churrasco? Mesmo que agrião não é muito agradável, né? Porque tem pouco amargo. Mas você precisa coisas. Os verduras não é muito amável. Não é muito saboroso como cachorro quente. O burger. Burger é muito bom para paladar. Mas por que você não come hambúrguer em desayuno? Café da manhã. Se você quer tudo agradável a paladar, comer café da manhã, cachorro quente. Na lunch, Bob's Hamburger. No almoço, McDonald's. Lunch, hambúrguer. É muito bom para paladar, mas estamos comendo beterraba. Mesmo que beterraba, o sabor é como o sabor da terra, né? Eu não quero beterraba porque sabor é sabor da terra, né? Parece que está comendo terra, né? Mas deve comer porque é muito bom para fígado, né? Para rins. Coisas que não é agradável aos paladar, deve aceitar, né? Como o que eu está falando, irmãos. Mesmo que não é muito agradável se você é testemunha de Jeová, não fica bravo comigo, por favor, né? Porque na Bíblia, o que está escrito é a igreja de Deus. Porque você fez testemunhas de Jeová. Você realmente testemunha. O testemunha é o que ouviu, o que viu. Você não viu, mesmo o dedo de Cristo, você agora é testemunha. É certo? Para dizer que você é testemunha quando você
Now, vamos, né? Para esclarecer, esclarecer? Para aclarar. 10:20, 10:38 de Atos, vamos a leer. Concernente a Jesus de Nazaret, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, a qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, a qual mataram pendurando-o num madeiro. 40. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas predeterminadas por Deus a nós, que comemos e vivemos juntamente com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, o que se chama na Bíblia testemunhas. A nós, não todo o povo, somos testemunhas a todas as coisas que Ele fez. Testemunhas predeterminadas por Deus a nós que comemos, bebemos, talvez dormimos com Ele, né? Testemunha porque Ele viu todo o corpo de Cristo. Eles são testemunhas legítimas. Por quê? Mesmo no nudez de Cristo, eles viram. Quando Ele tirou o manto e depois cingiu o toalha para lavar os pés, eles viram todo a nudez de nosso Senhor Jesus Cristo, não somente neste tempo. Quando Ele está em cruz, Ele não tem mais nada. Por isso, quando eles disseram, somos testemunhas. Muito bom. Muito legal. Você, que é nascido depois de 2000 anos, você vai dizer, eu é testemunha. Em qual? De quem? Você entende, né? Você não é testemunha de Jeová, irmão? Graças a Deus. Porque para testemunhar com uma coisa que você não viu, não. Os testemunhas, os apóstolos, vamos ler. 1:1, começando em 1 até 4 de 1 João. Vamos ler. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam. Mesmo as mãos, né? A respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada e nós a temos visto, e dela testificamos, testemunhas, né? E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vos também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos. Todos os que vimos, ele disse, ouvimos, está escrito. Eles ouviram ao nosso Senhor Jesus Cristo, Igreja de Deus. Por isso, eles escreveram Igreja de Deus. Agora você mudou para a Igreja Quadrangular. O que é mais sábio? Você ou nosso Senhor Jesus Cristo? Os apóstolos. Os apóstolos disseram, 4:6 de 1 Coríntios. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vós. Para que aprendais de nós, que significa, não ultrapassem o que está escrito.
Não ultrapassem o que está escrito. Não ultrapassem o que está escrito. Devemos ser contentes no que está escrito. O que está escrito? Igreja de Deus. Você não aceita isso? Por isso você fez Assembleia de Deus. Por que Assembleia? Cristo usou a igreja, você quer usar a Assembleia? Por quê? Dá-me razão. Por que você colocou a Assembleia em vez da igreja que está escrito? Imagine, irmãos, o que está escrito é difícil de entender. Devemos ser disciplinados pelas coisas que está escrito. Por que você testemunha agora? Quando na Bíblia o que está escrito é Igreja de Deus. Igreja de Deus. 11 versículos na Bíblia fala Igreja de Deus. Por que Igreja de Deus? Porque o dono é Deus. É muito fácil de entender. O dono é Deus. Por isso é a Igreja de Deus. Agora, Igreja Batista. Sabe o que significa Batista? Alguém que batiza. Eu interrogou um membro. Qual é a sua igreja? Eu é Batista, ele disse. Batista? Ô irmão, você é Batista? Não, eu membro. Ele disse. Oh, não fica bravo, ele está perguntando. O significado da palavra batista é alguém que batiza. Se você não batiza, você não deve ser chamado batista. Por isso, João Batista. João é batista porque ele batiza. Né? Pedro Batista? Não. Não. Tem João Batista. Tem João Evangelista. Tem João Apocalíptico. É diferente João Batista porque ele batiza. Né? Mas se o pastor na igreja batista batiza, é correto de chamar batista. Mas os membros somos batistas. Mas você não batiza. Por que é chamado batista? Você está dormindo? Ou você é desviado? Por que chamar você testemunha quando você não viu e ouviu algo? Isso é problema, irmãos, né? Eu estou dando vocês coisas para pensar, para meditar. Se você é bravo comigo, orar nesta noite. Orar a Deus. Deus, se este pregador está falando em mentira, tirar a vida dele agora mesmo. Todos vocês vão orar para Deus que tirar a minha vida, porque eu é an addition. Porque seria uma adição, eu seria uma adição Para os falsos profetas que existem, milhares deles. Talvez milhões deles. Né? Para mostrar a você que eu não tenho intenção de atacar, magoar os pensamentos e sentimentos. Você pode orar se você tem arma. Arma espiritual. Pode usar a mim. Como lá em Salvador. Um dos visitantes disse, depois da exposição, irmão,
eu preocupado para você. Ele disse, por que você tem preocupação para mim? Porque para mim você é um homem que não tem intenção mal. Sim, qual é a sua preocupação? Não fala aqui sobre os macumbas. Você é perigoso, ele disse. Né? Não preocupa, irmão. Se eles têm poder, eles podem matar-me. Eu vou aceitar my fate. Meu destino, se é meu destino, né? Se morrer nesta dia, Deus sabe todas essas coisas. Mas eu não tenho intenção de fazer algo ruim para as pessoas que ouvem as palavras de Deus. Eu somente quero porque se um cego guia outro cego, ambos cairão no barranco. Então, um dos nossos obrigações é abrir por favor, irmão, acordar, abrir seus. Isso é muito bom para Deus. 26:18 de Atos. Vamos ler. Para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Pela fé em Cristo, os apóstolos devem abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus. Isso é um processo muito duro, muito difícil para abrir. Né? Porque se os olhos são fechados, você vai sentir algo dói, né? Doloroso, quando o cirurgião, como se chama? Cirurgião. Cirurgião está abrindo os olhos, né? Você vai sentir algo doloroso, né? Mas o cirurgião não tem intenção mal. A intenção dele é abrir os seus olhos para você não ficar cego. I am not saying that you are cego, irmão. Estou dizendo que vocês são cegos, irmãos. Sim. Porventura, alguns de vós, ou alguns de nós, são cegos, né? Mas não tudo. Mas se você é cego, tem esperança. Mas se você pensa, ou se você pensa ou sente que você não é cego, é muito bom. Mas vamos consultar a Deus primeiro. Em Apocalipse, bumili ka sa akin. 3:17. Porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Tem pessoas com pensamento que eles são enriquecidos e de nada tenho falta. Mas Deus disse, e não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas,
e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Né? Tem pessoas que pensam que ele sabe ou eles saberam todas as coisas, a religião deles é certo, o pregador dele é enviado por Deus. Tem igrejas que clama, alega que somos de Deus, etc, etc. Mas devemos ouvir os conselhos de Deus. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças. E vestes brancas para que te vistas. E não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Isso. A realidade na religião. Tem pessoas que clamam, alegam, tem pessoas que creram que eles são de Deus, mas não é verdade. Por isso, devemos estudar, irmãos. I hope I'm not offending anybody. Espero não estar ofendendo ninguém. Sim. Outras perguntas? Teve um outro irmão que fez uma pergunta, acho, e eu acabei esquecendo. Quem que foi? Houve uma outra pergunta que não foi respondida? Se tem pergunta que não é respondida agora, vamos para outro, né? Para outro, porque agora é 9h15. Devemos comer. Nossa Santa Ceia. Vos, irmãos, você quer mais exposição da Bíblia aqui? Você quer? Os habitantes de Tubarão. Nós queremos saber se nós somos bem-vindos aqui em Tubarão. Mas se você não quer, isso é a última vez que vamos fazer exposição aqui. Mas se você quer, vamos voltar com a ajuda do Senhor. Por isso, nós queremos saber que você quer para nós voltar. Os irmãos convidados de Tubarão, vocês Sim. querem? Tubarão. Graças a Deus. Por favor, irmãos, ajuda-nos. Não, dinheiro não tem coleta. Tudo é gratuito, né? Bíblia é gratuita. Mesmo jantar é gratuita, né? Não tem obrigação nenhuma. Ajuda-nos, irmãos, para Convidar. porque nós não temos agora programação em televisão aqui. Somente para aqueles que usam antena parabólica, eles podem ver nossa programação 24 horas ao dia. Mas se você não usa antena parabólica, nós não temos programação na TV aberta, né? Porque é muito caro. Por isso, estabelecemos retransmissores, mas por enquanto não tem aqui. Por isso, irmãos, por favor, ajudar-nos a convidar pessoas que você conhece, suas famílias, amigos, inimigos, tudo que pode, né? Para nós estudarmos a palavra de Deus. Mas antes de comer, irmãos, vamos agradecer a Deus pela uma pequena oração. Por favor, vamos orar. Father God Almighty, Deus Pai Todo-Poderoso, we thank you for this another opportunity that you have given us. te agradecemos por mais essa oportunidade que tu nos deste. Although we are not friends, Ainda que não sejamos amigos, we do not know each other. não nos conhecemos, You permitted us to meet one another this evening mas tu permitiste que nos encontrássemos nesta noite para falar sobre
as tuas palabras. This we acknowledge as our opportunity that you have given us Nós reconhecemos isso como uma oportunidade que tu nos concedeste to meet other people of other faiths, para encontrarmos com outras pessoas de outras fés and to have a chance to study your words in the Bible. para termos uma chance de estudarmos as tuas palavras na Bíblia. We ask for your mercy, Father. Pedimos por tua misericórdia, Pai. Without your help, Sem a tua ajuda, we will be doing nothing. nós não estaremos fazendo coisa alguma. Without you, Sem we ti, cannot do anything. nada podemos fazer. So we are asking for your help. Por isso pedimos por tua ajuda Kindly open hearts and minds of people. e, por favor, abra as mentes e os corações das pessoas, Not only here in this city, não somente aqui nesta cidade, but those who are monitoring us via the internet and satellite. mas também aqueles que estão nos assistindo via internet ou satélite. Help us penetrate in more homes Nos ajude a entrar em mais lares, and mais corações. Those who are interested to hear your words. aqueles que estão interessados em ouvir tuas palavras. We do not know them, Father, Nós não os conhecemos, Pai, but you know every one of mas us. tu conheces a todos nós. In your hands, Father, Em tuas mãos, Pai, we leave our preoccupations in life. nós deixamos as nossas preocupações na vida. Bless in each and every one of us, Abençoe a cada um de nós, our visitors, nossos visitantes, their families, suas famílias and our families. e as nossas também. Heal our sicknesses and diseases, Father. Cure nossas doenças e enfermidades, Pai, Help us in our difficulties in life. e nos auxilie em nossas dificuldades na vida. Help us solve our problems, Nos ajude a resolver os nossos problemas, that we may live in peace, para que vivamos em paz and that we may search your truth, e possamos buscar por tua verdade. that we may know E assim venhamos a conhecer the reason of our existence. a razão de nossa existência. Father, in your hands, Pai, em tuas mãos, we leave our preoccupations. nós entregamos nossas preocupações. Have mercy upon us all, Tem misericórdia de todos nós. and give us the chance to know your truth, Nos dê a chance de conhecermos tua verdade, that we may serve you for the rest of our lives. a fim de te servirmos pelo resto de nossas vidas. Father, bless our families, Pai, abençoe nossos familiares, our children, nossos filhos, our grandchildren. nossos netos. Kindly keep them safe Por favor, mantenha-os a salvo. and keep us safe as we go home. E nos mantenha também a salvo ao irmos às And nossas as we sleep casas. tonight, Father, E ao dormirmos esta noite, Pai, and if you are going to give us another day, e se tu fores nos dar outro dia, give us the strength to continue nos dê também a força para continuarmos until the last breath of our life. até o último suspiro de nossas vidas. Father, we thank you Pai, nós te in agradecemos. the name of our Lord Em Jesus nome de Christ. nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Caminho Antigo foi apresentado pela Igreja de Deus Internacional. Todos os direitos reservados.